Oi, gente, vou falar sobre o livro Terezinha, Mulher Abstrata, tá? É esse livro, mas isso aqui é só um modelo, tá? Mas a capa, tá outra capa na Amazon, tá? Isso aqui é só um modelinho que eu fiz. E quando eu escrevo livros, eu gosto de publicar, eu gosto de imprimir na Wiclap. E esse aqui eu imprimi para minhas irmãs lerem, que elas gostam de ler físico. Então tá, vou falar sobre Terezinha. O livro Terezinha, Mulher Abstrata. A sinopse pequena dele é: a jornada de uma mulher que mesmo após a morte tem um encontro mágico com o amor. É a história de uma mulher de 45 anos, que no primeiro capítulo do livro, no primeiro parágrafo, na primeira palavra, ela escreve: morri. E ela conta a história dela, da morte dela. Depois que ela morre, ela foi passear. Ela é uma mulher de 45 anos, casada, 2 filhos, trabalhadora. Aquela pessoa vive na correria. E ela dá de presente, ela vai fazer 45 anos, ela se dá de presente uma viagem para conservatória, né? Ela morava no Rio de Janeiro, carioca, e foi para conservatória. E ela tava com um projeto de viajar mais, curtir um pouco mais a vida, viver mais a vida. Só que ela chega no conservatório, lá totalmente desprevenida, passeando num lugar super pacato. Ela vai lá e leva um tiro numa bala perdida. E ela, na hora que ela ouve o tiro, ela sai correndo, sem perceber que o corpo dela ficou tombado ali no banco que ela estava sentada. E aí quando passa os tiros, ela se levanta e vê o pessoal conversando, falando que alguma mulher levou um tiro e tal. Só que ela nem se toca que é ela. Aí ela volta pro hotel e... Só que ela não consegue abrir a porta, não consegue, ela atravessa a porta, ela não consegue pegar o celular, então ela leva aquele susto, mas ela olha no espelho e ela se vê ainda. Aí ela volta pra recepção, o recepcionista não vê ela, não ouve. Aí ela volta pra praça, aí o corpo já tinha sido levado. Aí ela se toca que era ela. E nisso ela vai pro hospital, consegue chegar no hospital. Quando ela chega no hospital, Quando ela chega no hospital, a família dela tá lá. E ela, ao invés de ela voltar pro corpo dela, né? Porque ela tava só a alma. Ao invés dela voltar pro corpo, ela fica lá consolando a família dela. E a morte dela, da morte cerebral, é decretada. E nisso a história, ela fala exatamente sobre a vida dela depois da morte. Então ela vê o enterro dela, ela vê o velório dela. Ela vai refletindo sobre as coisas. E aí ela volta pra casa, ela percebe que ela já não tem mais lugar, ela vai pro serviço, já foi substituída. Aí ela pensa assim, então eu vou conhecer o mundo, que ela sempre queria conhecer. Não tinha dinheiro, não tinha tempo, agora ela tinha tempo e não precisava de dinheiro, porque ela podia ir em qualquer lugar. Então ela foi conhecer o mundo, viajou e tal. E é aquela sensação de incompletude, porque não dá plenitude você estar em vários lugares mais lindos do mundo e você não ter pessoas, você não interagir com pessoas, né? E então ela se sentia um conjunto vazio, estava em todo lugar e não fazia a menor diferença. E nessa história toda, depois ela volta pra família dela. A família dela o marido já arrumou outra mulher, o filho casou, já teve outro filho, já teve um filhinho. A vida continuou pra todo mundo e ela tá ali, parada. Aí ela vai atrás das pessoas que receberam os órgãos dela, porque os órgãos dela tinham sido doados. Ela vai em um, vai em outro, vai em outro. Então ela fica muito observando, né? A história é muito sobre observando a vida. Então a história é sobre uma morta que observa a vida. E ela vai observando, analisando com a vida dela, como ela viveu, e refletindo. Então tem muitas reflexões no livro. Só que não é um livro assim didático, não, tá? É mais a história dela mesma. E aí ela chega em Cananéia. E Cananéia é uma cidade do litoral sul de São Paulo. E quem estava lá era o Afonso, a pessoa que recebeu o coração dela. E o Afonso é um personagem muito interessante do livro. E o livro tem uma curiosidade muito legal, que é que eu estava assistindo a playlist escutando a playlist de Arnaldo Antunes, que é um cantor assim, que eu adoro muito. Eu gosto muito dele, tanto pela música, como pela melodia, quanto pelo carisma dele, mas mais que tudo pelas letras das músicas, mesmo as que não são dele própria. As letras dele são maravilhosas, né? Eu acho que são pura poesia. E nessa de eu escutar e escrever, eu acredito que fui muito influenciada sim, porque teve várias músicas que tinham muito a ver com o livro. Que nem, por exemplo, aquela Dentro de um Sonho. Quando se encontra alguém dentro de um sonho.
essa tem muito a ver com esse livro. Tem aquele O Amor de Outra Galáxia, tem aquele Que Não Se Reconhece no Espelho, tem aquele Por que Você Foi, alguma coisa assim. Eu não lembro das músicas exatamente, mas tem várias músicas que eu fui ver e falei, nossa, tem muito a ver. E eu acho que sim, fui influenciada assim. O do sonho, com certeza. Do sonho eu sei que foi. Porque eu tava bem assim, eu falei, nossa, vou colocar isso. E agora as outras eu não sei se foi. Mas eu acredito que talvez também tenha influenciado. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Porque o enredo vai sendo influenciado por uma música que eu tava ouvindo. Estranho. Mas foi. E outra, e esse Afonso, o personagem, que a Terezinha encontra, que tem o coração dela, ele mora em Cananéia. E Cananéia, gente, eu tinha conhecido Cananéia pela internet. É um lugar que eu queria muito conhecer. Que tem golfinho, tem a natureza linda, é um parque ecológico ali, o parque da Ilha do Cardoso, né? E tem a Ilha do Bom Abrigo. É um lugar maravilhoso. Então, e eu fui, depois que eu escrevi o livro, eu fui lá conhecer. Gente, é maravilhoso mesmo. Se alguém puder ir, vai em Cananéia, conhecer Cananéia. É uma cidade que tem história. É a primeira cidade do Brasil. Por mais que seja São Vicente, assim, oficialmente, mas Cananéia é a primeira cidade. É uma cidade linda, linda, linda. Não linda no sentido, sabe, Balneário Camboriú, não. É linda no sentido de linda mesmo. De natureza linda, de história, de natureza, de tudo. Não sei explicar a beleza que ela é, mas ela é bela, uma cidade bela. Talvez não seja tão bem cuidada, talvez não seja tão bem administrada, pode ser outros 500, mas é uma cidade bela, belíssima. E tem uma energia maravilhosa, né? E então é ambientado lá. Então boa parte é ambientado lá. O livro fala sobre velhice também. E muito legal. E eu não sei de onde saiu esse livro de mim, até porque eu nem acreditava muito nesse negócio de espírito, sabe? E depois, depois que eu escrevi o livro, eu passei a acreditar, gente. Agora eu acredito. Então, tipo assim, primeiro eu escrevo uma coisa e depois eu passo a acreditar no livro, naquilo que eu escrevo, entendeu? Como se, tá? É estranho. Mas não que seja uma coisa vindo do além, não. Eu sei que saiu de mim, saiu de coisas de mim que às vezes, sabe, lugares que a gente tem dentro da gente que a gente não acessa muito. É assim que acontece comigo. Às vezes eu não acesso as coisas, eu escrevo e depois eu acesso pela leitura. Estranho, né? É mais ou menos isso. Então eu fiquei muito feliz de ter escrito esse livro. Esse livro ele não é muito vendido, não é muito baixado, nem muito avaliado, porque eu acho que o nome dele, né, Terezinha, Mulher Abstrata, e a capa também agora já não é mais essa capa, é uma capa de um quadro de Ismael Neri. E Ismael Neri é um pintor e um poeta. Tanto é que eu coloquei um poema dele na epígrafe do livro e um dentro do livro. Que é... O poema da epígrafe é assim: eu espero alguém que talvez não venha, mas que sei que existe, porque sei que existo. Eu acho lindo. E ele tem muitos poemas lindos, né? No livro também tem 3 músicas que eu fiz e coloquei dentro. Então foi um livro muito gostoso, tá? Eu espero que as pessoas gostem também, tanto que eu gostei. Isso. Obrigada, gente.